E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre a análise do preço, você entende mais o porquê de fazer uma compra, o porquê de fazer uma venda, o porquê de compreender os movimentos de forma lógica, com razão, e entender por que nós temos que fazer compras, vendas em regiões que às vezes as pessoas não entendem o porquê daquele movimento. Mas vamos lá. Aos poucos você é capaz de ir assimilando e entendendo as movimentações. Veja o gráfico fazendo essa movimentação aqui, né? Ele está fazendo apenas uma correção para continuar o seu movimento. Tanto é, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma taxa dupla, jogando o preço para baixo. Por quê? Porque o gráfico ali, ele fez apenas uma correção no movimento. Ele não reverteu o movimento. No gráfico existem correções e reversões. Correção do movimento, reversão do movimento. Quando você começa a aprender análise gráfica, você vai entendendo onde estão as principais reversões do gráfico em opções binárias, ou as principais correções da análise gráfica em opções binárias. Tudo isso se resume a você entender os topos e fundos e as movimentações que os gráficos fazem. Então você começa a entender como identificar as principais reversões em opções binárias e você começa a entender como identificar as principais correções em opções binárias. Isso tem muita diferença. Por quê? Porque uma coisa é o preço corrigir numa tendência, outra coisa é o preço reverter uma tendência. Tá lá, ó. Isso aqui tá lá. O que eu fiz? Eu simplesmente continuei o movimento em correção. Isso aqui é um padrão de correção. Ah, Cadu, mas lá no passado teve um suporte. Aquele suporte não era para segurar o preço? Aliás, suporte não, né? Um topo aqui, ó. Esse topo não era para segurar o preço, ó. Tem um topo aqui, tem um fundo aqui. Isso aqui não era para segurar o preço? Não, não era. Esse movimento aqui foi só uma correção de continuidade de tendência. Vocês têm que entender o que é um movimento de correção e um movimento de reversão. Aqui, ó, movimento de correção. Só que para você colocar isso à prova, entender como identificar as principais reversões em binárias, ou como identificar as principais correções em binárias, você tem que entender, você tem que entender um ramo em análise gráfica chamado de Price Action. No Price Action, você vai entender a ação do preço. Então, você vai aliar o quarto setor dos estudos da análise gráfica ao setor 1, ao setor 2, ao setor 3 e, se você for mais aprofundado, quiçá ao setor 5, que é onde estudamos o gráfico, regiões, tendência, candle, que é o preço atual, mais os filtros de volume. Então, quando você consegue compreender essa movimentação com razão e lógica, você consegue entender quando pode ocorrer uma correção ou uma reversão do movimento. Inclusive, este candle aqui, ó, ele está naquele book que eu deixo para vocês para entender correções e reversões de movimentos. Você vai entender através desses padrões de vela os movimentos clássicos, onde ele pode fazer a correção naquele momento ou ele pode reverter naquele momento. Você que não é do treinamento, você pode baixar inteiramente grátis este e-book no meu canal do Telegram. Onde está meu canal do Telegram? Aí no banner do canal ou na descrição do vídeo. Meu canal do Telegram é Treinamento Hunter, não existe outro. Se você entrar num canal que está com meu nome e minha imagem, não sou eu, é fake, tá? O meu canal é o Treinamento Hunter. Você vai entrar lá, que está aí no link da descrição ou no banner. Você vai ver aqui a mensagem fixada, vai clicar sobre ela, vai ter os links para você fazer download. E aí você baixa os padrões de candle para você aprender
como executar uma correção ou uma reversão no momento certo. A diferença da correção e da execução dos padrões é simplesmente dentro da movimentação do gráfico. Mas os padrões são os mesmos. Quando você tem uma dúvida, Cadu, eu tenho uma dúvida, como que eu faço para tirar a dúvida com você? Só entrar comigo no Instagram, ó, no direct do Instagram, tá? Aqui também você vê resultados dos alunos, aqui você também vê o link do treinamento, caso você se interesse. E lembrando que ainda está com 60% de desconto, se você realmente quer aprender análise gráfica e quer aprender análise gráfica de uma forma correta, onde você vai aprender os gráficos. Então, o gráfico ele faz movimentos de correção e reversão. Movimentos de correção, o gráfico corrige conforme a tendência caminha. Movimentos de reversão, quando essa tendência ela é revertida e outra tendência se inicia. Então, é uma coisa clássica. Onde eu acho os principais movimentos de correção ou reversão no gráfico? Aí tudo depende do gráfico, né? Tudo depende do que o gráfico está fazendo. Quando eu chego aqui nesse gráfico, ó, vejo essa movimentação, esse gráfico não está muito legal, não vou ficar em Euro GBP. Vamos para um outro gráfico, GBP USD então. Vamos ver o GBP USD. Ó, preço chegando nessa região de pavio, muita força empregada nessa região, dá uma olhada. Essa tendência aqui, ela foi revertida? Não, ela está fazendo uma tendência normal. O que ela pode fazer nessa região? Ela pode fazer suas correções normais, correção normal. Ó, chegou ali. Cadu, ela pode corrigir? Ele pode, porque ela não foi revertida, ela está apenas corrigindo movimentos. Então, se eu tenho aqui, ó, um fundo, mesmo que um fundo meio um fundo meio falso, né? Não é um fundo muito bonito. Tem um outro fundo aqui, mas ele já tem esse outro fundo mais abaixo. O preço chegou aqui, ó. Eu vou pensar no quê? Depois de um pavio gigante como esse, uma força, uma tentativa de rompimento, será que ele pode segurar o preço ali? É o que eu pensei, né? Porque o gráfico está em correções. Ele não está fazendo uma reversão ali do movimento. Então vamos aguardar. Agora ele vai ter que recolher e fechar aqui em cima. Ó. Se ele recolher e fechar aqui em cima, nessa região pelo menos, já tá bom. Eu preciso aqui de 1 ou 2 pips só para ser vitorioso. Será que a análise tá caminhando? O que você achou da análise? Tá lá, ó. Entrada perfeita. Você entendeu o que é uma correção e uma reversão de movimento? Talvez não, né? Mas é porque é necessário você se aprofundar mais na análise gráfica. É necessário você compreender mais a análise gráfica. Porque tem muita gente que fala assim, eu sei análise gráfica, professor, eu sei fazer as marcações, eu sei fazer as entradas, mas tem alguma coisa errada. Aí a pessoa ela vem para o treinamento e aí ela percebe que ela não sabia nada. Ela achava que ela tinha conhecimento de análise gráfica. Então você viu aqui, ó, eu fiz a entrada aqui e o preço veio aqui embaixo, e você deve ter pensado assim, nossa, vai romper bonito, vai embora bonito. Não, o preço não houve uma reversão ali do movimento. Não houve reversão da tendência ali. Então ele está num dos principais momentos de correção do mercado ali. Se ele está num dos principais momentos de correção do mercado, eu entendo que ele pode corrigir. E a minha análise, eu tenho que confiar na minha análise. Quando eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que vai acontecer. E o que eu fiz? Ó, tinha esses 2 fundos aqui e tinha mais essa região aqui abaixo de corpo, depois tem uma região de pavio. O que eu fiz? Quando o preço fechou no corpo, eu imaginei com toda a força empregada que ele fez no volume, ele não conseguiu romper, ele está me mostrando dentro do price action, aí é que está movimentos de correção e reversão, usando o volume como filtro dentro de uma leitura de gráfico, de um contexto ou de uma movimentação. Aí eu entendo realmente que o gráfico quer corrigir, e aí eu fiz a minha entrada. Deu um sustinho ali? Deu, mas a gente tem que confiar na análise. E aí você viu o que aconteceu, né?
o preço foi lá e fez um movimento bonito. Então, quando nós nos aprofundamos nos estudos, nós aprendemos realmente como que os gráficos trabalham, a gente entende essas movimentações de forma mais clara. A gente entende movimentos de correção, movimentos de reversão, a hora que eu posso continuar um movimento, a hora que eu posso corrigir um movimento, tudo isso levando em conta aquilo que o gráfico faz. Porque tem muita gente, que eu escuto muita gente falando assim, ah, professor, hoje o gráfico não respeitou. Eu falo assim, o gráfico não respeitou? O gráfico não respeitou o quê? Ah, eu fiz minhas marcações e o preço foi rompendo tudo, o gráfico não respeitou. Eu falei, bom, eu acho que quem não respeitou aí foi você, porque o gráfico não tem que respeitar a gente mesmo. As movimentações estão acontecendo, as movimentações financeiras estão acontecendo no mundo afora, entre os pares de moedas, entre as transações cambiais, e nós é que temos que nos adequar ao que o gráfico está fazendo. Nós temos que entender o que o gráfico está fazendo. Todos os dias o gráfico faz a mesma coisa, porém, ele faz a mesma coisa, talvez de formas diferentes. Por isso que eu costumo dizer que o gráfico é vivo. E aí vem um dos detalhes. Enquanto o gráfico faz um movimento, onde esse movimento ele pode trazer para nós um entendimento de movimentações, de regiões, nós temos que ter a clareza todas as vezes que nós vamos fazer um movimento. Por exemplo, aqui, nessa região, eu tenho este topo e este topo. E o preço está em movimentos de correção. Ele não está em movimentos de reversão. Se esse preço subir e fechar um pouco mais acima ali, eu entro. Sobe um pouquinho, querido. Aí também não. Agora não, né? Por quê? Porque eu preciso que, para fazer a execução do movimento, eu preciso ter clareza. Eu preciso entender realmente que houve uma correção de movimento. Nessas correções de movimento, se você perguntar para mim, professor, quais são os melhores pontos, ou as principais regiões, como identificar as principais reversões em opções binárias, ou como identificar as principais correções em opções binárias? As principais correções e as principais reversões, elas sempre estarão em movimentos de 100% ou 50% de canal em regiões de topo e fundo. Então todo day trade iniciante, ou todos os day trades iniciantes, isso é uma questão de obrigatoriedade de conhecimento. Ó, eu queria fazer uma venda aqui, mas eu queria ter segurança, eu queria esperar o preço chegar nessa região. O preço não chegou. O que eu fiz? Não vendi. Mas você vê que o gráfico fez um movimento de venda. Perco a oportunidade, mas não perco o dinheiro. Então vamos lá, vamos para outro gráfico, GBP/JP. Ó, preço chegando em região novamente. Então eu vejo aqui, ó, muito pavio. Cadu, o gráfico está em região de correção ou reversão? O gráfico está em região de correção, tá? Não está em região de reversão. Como é que você sabe disso? Pelos movimentos que o gráfico faz. Será que ele pode segurar nessa região aqui? Ele pode, mas eu preciso que ele venha a fechar pelo menos aqui, ó, onde ele veio tocar. Onde ele veio tocar com a sombra. Se ele fecha aqui nessa região, eu faço uma entrada de compra. Agora, se ele fechar muito longe dali, eu não entro, tá? Eu não vou entrar. Ah, Cadu, ele fechou aqui no corpo, ó. Não importa. Não importa. Deixa ele descer um pouquinho mais que eu pego ele. Desce um pouquinho mais. Poxa, eu devia ter pego ele aqui a hora que ele voltou aqui fazer esse suspiro aqui. Mas tá bom. Vamos ver o que ele vai fazer. Isso, desce que eu pego você. Isso, peguei. Pronto. Vocês queriam que eu pegasse, né? Vocês queriam ver eu entrar ali? Entrei. Vamos ver agora. Mas se ele romper, a culpa é de vocês, tá? Não é nada, eu tô brincando. Coloquei em risco uma movimentação ali? Coloquei sim. Eu entrei fora do horário que eu costumo entrar. Eu entrei fora de um movimento que eu costumo entrar e ele está rompendo bonito. Está rompendo bonito. Isso é o quê? Isso é uma precipitação de entrada no gráfico. Eu estou vendo o gráfico fazendo um trabalho ali naquela região de possível rompimento. E eu estou vendo ele romper. Agora o que eu vou fazer? Ele foi buscar outra região. Vou entrar fazendo o quê? Ó, tomei meu loss,
Agora eu vou corrigir com juros e correções monetárias. Esse loss que eu tomei nesse rompimento, a culpa foi de vocês, tá? Porque vocês queriam que eu entrasse. Quando o preço recolheu aqui, ó, ele recolheu, eu não costumo fazer entradas assim. Eu não costumo, eu espero. E é por isso que muitas pessoas tomam loss. Eu aguardei o preço vir aqui até um pouquinho, entrei novamente, porque aqui é uma região de 50%. Ó. Se você olhar esse movimento, olha aqui, ó, é uma região de 50%, é uma região de correção. Cadu, mas ele tem muito volume ali. Tem muito volume. Ó, eu entrei aqui numa região de 50%, mas para vocês verem que a análise ela funciona muito bem. Porém, olha a quantidade de pavio que tem nesse gráfico. Olha a quantidade de pavio que tem nesse gráfico. Quando tem pavio, tá lá, ó, corrigido com juros e correções monetárias. Quando tem muito pavio, vocês sabem o que acontece. Que nem região com pavio. Olha aqui região com pavio. O gráfico compreende fechamento de pavio, fechamento de corpo a região. Então, quando o preço recolheu aqui, ele ainda ficou um espaço para trabalhar. E o preço veio com força, veio com volume, veio e rompeu. Tomei o loss, pronto, tomei, entendi o que aconteceu. Quando o preço já veio buscar outra região, aí a gente faz as divisões dos canais, né? Ó, preço veio aqui, preço veio aqui, preço veio aqui, preço veio aqui nesse canal. Pronto, ó. Aí quando ele rompeu e já veio buscar outro canal, eu posso entrar numa correção. Por quê? Porque o preço, ele está descendo, corrigindo. Ele não está fazendo uma reversão de movimento aqui nessa região. Então eu consigo entender como identificar as correções em opções binárias e consigo identificar as principais reversões em opções binárias. Com isso, eu consigo corrigir a minha entrada precipitada que eu tomei um loss aqui. Tranquilo, corrigir com juros e correções monetárias. Inclusive, né, aqui eu entrei com 2 taxas, em EURUSD entrei com 2 taxas, em GBP com uma taxa, então seria, por exemplo, 5-1 até agora. Tá bom, né? Tá ótimo. Será que eu faço mais uma entrada? Vamos lá. Vamos ver AUD JPY. Vamos ver o que o gráfico nos apresenta. Se o gráfico nos apresentar uma clareza de movimento, eu entro, né? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é um bom gráfico para operar? Não é, né? Então, esquece AUD JPY. Esquece AUD JPY. Vamos para AUD CAD. Olha isso. Olha isso, esse monte de pavio. É a mesma coisa desse gráfico do GBP JPY que eu tomei um loss, aquele monte de pavio, né? Tô 5-1 no mercado, tô vendo o gráfico cheio de pavio, tô vendo o gráfico com regiões de correção e regiões de reversão de forma indefinida. Para eu entender como identificar as principais correções em opções binárias e como eu identificar as principais reversões em opções binárias, o gráfico tem que trazer uma nitidez para mim. O gráfico tem que trazer uma clareza para mim. O que eu posso fazer? Eu posso esperar um movimento para fazer ter esse entendimento de clareza, de nitidez? Eu posso. Mas para isso eu tenho que compreender e aceitar a hora de entender o gráfico, que o gráfico está bom. Eu não vou exigir muita técnica, ou quando o gráfico está assim, ó, onde exige muita técnica, muita paciência e muita disciplina. Então o que eu faço? Saio do AUD CAD, vamos para outro. Euro JPY, nós analisamos já o Euro JPY? Não, Euro JPY não, né? Então olha aqui, ó. Preço chega na região, ó, deixa força, gráfico fazendo o que? Movimentos de baixa ali já, deixa eu dar uma analisada aqui, ó. Isso aqui já me segura, isso aqui faz segurar o preço, Isso traz indecisão na movimentação do gráfico. Aí você fala, nossa, Cadu, mas como assim indecisão? Claro, olha essas regiões aqui. Como é que eu posso trabalhar tranquilo uma compra ou uma venda ali no gráfico? Não dá.
Não dá, eu preciso ter clareza na movimentação. Tanto é que o preço está tocando aqui, ó, e o preço está subindo novamente. Você entendeu? Uma correção, o gráfico ele sempre vai fazer o quê? Correções nas tendências. Ele vai fazer correções na tendência. A partir do momento que uma tendência é quebrada, ela foi revertida. Então as correções elas começam a mudar de visão. Aí, antes talvez se você comprava, você começa a vender. Talvez se você vendia, você começa a comprar. Porque o gráfico saiu do movimento de correções e começou a fazer o quê? A reversão dos movimentos onde eles estavam sendo corrigidos. Então existe a correção dentro de uma tendência, existe uma reversão na tendência. A reversão, ela sempre vai ocorrer no final da tendência. Por quê? Porque ela vai ser revertida. Agora a correção vai ocorrer sempre dentro da tendência. Ela vai estar sempre corrigindo para buscar outros setores dentro dos canais mais altos ou mais baixos. Então, quando as pessoas começam a entender isso, entender muito bem, as coisas começam a mudar. Como muitos alunos começam a entender isso. Por exemplo, eu fiz questão de pegar esse testemunho aqui, lá no YouTube. O nome do YouTube é Embaixada do Reino, né? A pessoa que escreveu. Diz assim, ó, estou fazendo um treinamento Hunter. Há menos de uma semana eu já aprendi o que não consegui saber há 7 anos do tempo que eu conheço esse mercado. Ou seja, não é uma pessoa que começou a estudar ontem. Olha aqui. Há uma semana, em menos de uma semana, ele já aprendeu o que ele não conseguiu aprender em 7 anos. Gente, quando eu falo para você que você não aprende análise gráfica por aí, tem gente que fica nervosinho comigo. Quando eu falo assim, não, vem estudar, porque você não sabe análise gráfica, tem gente que fica irritado. Acha que o professor está sendo, sei lá, né? Não, eu tô falando a verdade, estou sendo sério no que eu estou falando. Porque eu conheço gente como a Embaixada do Reino aqui, ó, de 7 anos, que nunca tinha visto análise gráfica. Eu tenho alunos que chegam com 5, 4 anos estudando e nunca viram análise gráfica na vida. Eles veem esses oba-oba aí que o pessoal ensina aí, esses cursos aí que eles ensinam aí de tocar na linha, reverteu, 3 toques reverteu. Isso aí, gente, isso aí é achismo. Isso aí é sorte na operação. Se você quer realmente aprender, você tem que se aprofundar. Se você quer realmente tirar dinheiro desse mercado, você tem que se aprofundar, você tem que se especializar. Você tem que procurar conhecimento. E quem procura conhecimento acha, né? A Embaixada do Reino. Tá lá, em uma semana já aprendeu coisa que em 7 anos não aprendeu do mercado. Vai virar a chave, sim. Uma pessoa como essa vai virar a chave, vai ser só sucesso. Só sucesso. Eu tenho certeza disso. Esse aqui é o Hernani. Ó. Eu já contei a história para vocês do Hernani, né? Mas é sempre bom falar. O Hernani, ele mora lá em Petrópolis. E o Hernani tinha comprado o treinamento. Passou uma semana e falou, professor, isso não serve para mim. Eu falei, calma, Hernani, tenha paciência, dá tempo ao tempo. Depois ele falou, não, professor, eu vou pegar firme nisso aqui. Quando ele começou a realmente estudar e ver como funciona, rever, lembra em Petrópolis que deu aquela enchente, que morreu um monte de gente, uma barbaridade, inclusive muitos conhecidos do Hernani? Então, estavam todos ali sem trabalhar, desesperados, e o que o Hernani estava fazendo? Tirando dinheiro do mercado. Hoje o Hernani praticamente vive do trade. Dá uma olhada, 2 entradinhas, ó. Uma de 129 de lucro, outra de 122 de lucro. Pronto, ó. Bom dia, grande teacher. 2 entradinhas certeiras e fazendo mais um saque. Segundo saque da semana. Você foi enviado para mudar nossas vidas. Jeová te abençoe. O Hernani, ele ia desistir em uma semana. Falei, calma, rapaz, você nem começou a aprender. Aprende primeiro. O ser humano ele é muito imediatista. Ele quer as coisas para ontem e a vida não é assim. Para você aprender alguma coisa, depende da sua personalidade ou depende de como você é, leva tempo. Às vezes para uns mais, para outros menos.
Mas se você tiver dedicação, força de vontade, se desenvolver pessoalmente, você conquista, assim como o Hernani, ó, mandando ver, vivendo hoje do trade. É isso que você tem que entender. O Hernani, ele fez o que? Ele deu oportunidade para ele mesmo. Ele deu oportunidade para ele mesmo. Se você se der uma oportunidade na vida e você agarrar ela com as duas mãos, você vai ver o que pode mudar na sua vida. Olha aqui, ó. Essa aqui é a Gisele. Ó. Bom dia, professor. Todo dia com disciplina e gerenciamento. Risco para fazer saque, né? 3-0, meta batida, menos é mais. Tá lá, Gisele, ó. Vocês veem toda vez quando eu trago o resultado da Gisele aqui, ó, ela tá lá nos 3-0, mantendo disciplina e gerenciamento. Por que que as mulheres estão indo muito bem no trade? E elas estão conhecendo esse mercado? Porque elas são disciplinadas. O homem, geralmente, ele não é tão disciplinado como a mulher. Sabia disso? Eu vejo isso na prática. Olha aqui, ó, isso aqui é a Sabrina, ó. Trouxe o resultado da Sabrina para você entender. Olha que gráfico horrível. Olha que gráfico horrível, gráfico técnico. E olha o que a Sabrina diz assim para mim. Olha, professor, que coisa linda essa vela. Eu fui pegar o gráfico para estudar e vi a oportunidade e entrei. E olha a entrada dela. Olha a análise que ela fez. Isso é o que? Disciplina e exatidão. Por isso que eu falo para vocês que esse mercado tem que ter disciplina. Conhecimento traz disciplina. Esse aqui, ó, é o Djalma. O Djalma é resultados atrás de resultados. Ó, ele manda trabalhando na Equioption, ele manda trabalhando na Cotex, não importa a corretora, ele está sempre fazendo dele. Olha o que ele mandou aqui, ó. Essa é hoje pela manhã, você não sabe o quanto estou feliz. Já garante o dinheiro do pão. Professor, depois da aula de ajuste de domingo, minha visão sobre 50% mudou de 10 para 1000. Obrigado mais uma vez, você realmente ensina como analisar gráfico. Sim, tem gente que chega para mim e fala assim, ó, dá para pagar o pão, né? Dá uma olhada, ó, R$564. Pãozinho caro esse, né? Tem gente que chega para mim e fala assim, ah, eu vou operar ao vivo com você, eu vou ter uma sala ao vivo com você. Eu falo assim, olha, você quer aprender análise gráfica? Fuja de aulas assim. Para aprender análise gráfica, você tem que estudar o gráfico. É assim que se estuda análise gráfica. Não é fazendo entradas comigo. Não é recebendo comandos. Eu te ensino a pescar. Eu te ensino como você pescar. E aí você se desenvolve e pesca. Como o Djalma aqui, ó. Ele fez o café da manhã dele aqui, ó. Uma entradinha de R$564 de lucro. Pronto. Tá lá. Tá feito. Eu apertei o botão junto com o Djalma? Não. O que eu fiz? Eu ensinei ele a fazer. É isso que eu faço. Eu ensino você a fazer. Pra você não depender de ninguém. Você tem que sair dessa visão de escravidão, de CLT, que você tem que ser comandado por alguém. Não, você é livre para fazer o que você quiser na vida. Mas você tem que ser competente para fazer aquilo que você sabe fazer. Se você for competente, tiver disciplina, tiver controle pessoal, ninguém te segura. Ninguém te segura. Tá aqui os exemplos, ó. Eu poderia ficar a tarde inteira aqui mandando recados. Tem gente que até fica bravo, né? Manda recado para mim e fala, professor, o senhor não passa lá os meus resultados lá? É que é muita coisa, gente. Às vezes eu me perco aqui, tá? Esse aqui é o Wanderson, ó. Olá, professor Cadu. Passando aqui novamente porque aluno Hunter é diferenciado. Sempre saio à frente dos demais com conhecimento, análise gráfica. Hoje foi 4-1, volatilidade me tirou, porém na sequência entrei pesado, pagando com juros e correções monetárias. Como o senhor diz. Boa madrugada. Não, o Wanderson operando aqui de madrugada, era 2 e pouco da manhã quando ele me mandou. Por quê? Porque ele trabalha em turnos. E ele não deixou o emprego dele porque ele está indo bem no trade. Não. Você pode ir fazendo um trabalho, juntando um capital, ganhando seu dinheiro, investindo, até você achar que tá bom, que você tem segurança naquilo que você faz. Então a vida é assim, gente. A gente só constrói alguma coisa com conhecimento. E o que traz a consistência é o conhecimento. Por exemplo, agora eu chego aqui, eu vejo um gráfico trabalhando com esse monte de pavio assim. Não, já fiz o que eu tinha que fazer, né? Fiz uma entrada aqui com 2 taxas, fiz outra entrada aqui com 2 taxas, fiz mais uma com uma taxa e mais um loss, foi 5-1. Fiz meu dia, bati minha meta aqui durante o horário da aula, porque eu também opero só para mim.
e opero durante a aula, então praticamente eu faço 2 sessões no dia. Eu opero antes e depois, quando eu opero para gravar, eu opero um pouco mais com mão baixa para vocês. Às vezes eu faço 1, 2 entradas para mim só, com uma mão mais alta, e aqui eu mantenho um gerenciamento durante a aula para eu fazer a aula com o gerenciamento da aula. Então eu sou muito disciplinado em relação a isso. O trade exige isso. Então eu espero que você tenha entendido o que é uma correção no gráfico e o que é uma reversão no gráfico. Você identificar as principais correções no gráfico de opções binárias e você identificar como identificar as principais reversões no gráfico de opções binárias. Rompeu 100%, rompeu 50%, pode haver uma reversão do movimento. Segurou em 100%, segurou em 50%, está trabalhando dentro desses canais, o gráfico está apenas corrigindo e mantendo sua rota. Isso faz total diferença na hora de você dar uma entrada de continuidade no movimento ou procurar uma correção do movimento. Entenda isso, busque isso. Isso é assunto para um day trade iniciante. Todo iniciante, todo trade iniciante, todo aquele que está fazendo seus trades de forma iniciante é obrigado a saber isso. Você tem que se aprofundar nos assuntos, por isso que eu trago o treinamento. Quem quer se aprofundar nos assuntos, vem para o treinamento, um preço aí irrisório, só para pagar suas custas dentro da plataforma. Porque se eu quisesse ganhar dinheiro mesmo, o valor seria totalmente outro. Então, quer se aprofundar, quer ter um acompanhamento com o professor, um tira dúvidas com o professor, vem para o treinamento, aproveita o preço, essa super promoção. Quer continuar estudando do jeito que você está estudando? O YouTube está aí, ó, tem muitas aulas que eu deixo aqui no YouTube, são dicas fantásticas. Se você tiver capacidade pessoal se desenvolver, você aprende muita coisa boa, pode te ajudar em muita coisa com as dicas que eu deixo aqui no YouTube, tá bom? Fica com Deus, eu espero que você tenha um dia maravilhoso, um fim de semana aí maravilhoso. Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Não esquece de deixar os likes, não esquece de se inscrever no canal, não esquece do comentário. Fui!